144, quais são os deveres exigidos no 9º mandamento. Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração, em questões de julgamento e justiça em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade, julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-se pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeiras e caluniadoras, prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto e amável e de boa fama. Então, vamos lá, tratando ainda da questão de como devemos lidar com as informações sobre o nosso próximo, né? Diz assim, que nós devemos receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeiras e caluniadoras. Então, aquelas informações sobre o nosso próximo, interessante, né? Que a gente gosta de ouvir sobre a miséria da vida dos outros, né? Gosta de ouvir, você não sabe, tem um negócio para contar de fulano, por quê? Se for bagaceira, a gente já acha bom. Aqui o catecismo está dizendo assim, que a gente deve ser pronto para ouvir as boas informações sobre o nosso próximo, né? E aquilo que, informações, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras, ou seja, de bajulação, né? Aqueles que, maldizente, aquelas que difamam, né? Que apenas o outro está falando só para divulgar a má fama daquela pessoa, ou seja, para apontar suas fraquezas, suas falhas, seus pecados, né? Não vai resolver em nada, não vai lhe ajudar em nada, a não ser que seja alguém que você precisa estar alerta em relação a ela, né? Tem necessidade de ouvir sobre os males daquela pessoa. O outro fala com que propósito? Apenas de maldizer, de espalhar uma má notícia sobre alguém, né? De manchar a reputação daquela pessoa, ainda que a intenção não seja aquela de manchar a reputação, mas acaba fazendo só isso, né? Manchando a reputação das pessoas, principalmente quando são informações particulares, veladas. Quando é público, aí aquelas pessoas que é público, não, se é público, você fala de acordo com aquilo que você conhece publicamente, né? Então, ó, o comportamento daquele tal político demonstra corrupção, né? Ou então desonestidade, pelo menos foi o que foi comprovado, foi o que mostraram. A gente precisa estar alerta em relação a isso, como isso prejudica, né? Quando você está avaliando uma coisa que é pública e tem também suas consequências e efeitos públicos, é uma coisa. Aqui está falando de como você recebe as informações particulares das pessoas e lida com elas, né? Então, as más notícias não devem ser compartilhadas. Se alguém que você conhece, você vai tratar com aquela pessoa particularmente. Então, e às vezes está falando de uma pessoa, de alguém que você nem conhece, mas a gente gosta de ouvir sobre a vida dos outros, né? Rapaz, fiquei falando de fulano, fez assim, você nem quem é, já pesta não, pesta. Pois é. Você vai só ouvir falar, nem conhece, a gente gosta de ouvir sobre miséria, sobre a vida alheia, né? Não sei se é para a gente se sentir melhor, né? Às vezes que para a gente se sentir melhor, né? Isso não é bom, né? Porque isso primeiro que você não vai resolver nada com isso, você não vai ter nenhum benefício para a sua vida e você vai ajudar. Isso acaba adoecendo você emocionalmente, né?
Muita gente aí assustado, cheio de medo, de temor, porque se alimenta de muita miséria. Não sei se é um profeta, não lembro qual é o texto, que ele diz assim, que ele fala sobre essa questão de ouvir notícias más, que ele fala sobre não ponha a violência diante dos seus olhos. É aquela coisa de você ficar o tempo todo se alimentando daquela informação. Você imagina, uma das coisas que Deus fez com Israel foi isolar Israel disso. Então, viver como comunidade ali, não se metendo com os pagãos, preservava de alguma forma Israel da perversidade, da promiscuidade, da violência daqueles povos. Israel não deveria ficar o tempo. Você imagina um atalaia que ficava o dia tempo todo dizendo assim: rapaz, você sabe o que aconteceu lá com os moabitas? Pegaram um cara lá e fizeram assim. Israel não deveria se alimentar disso, de jeito nenhum. De jeito, claro, eles não deveriam ficar alienados e indiferentes para uma realidade ao seu redor. Eles sabiam do que ocorria, mas eles não deveriam viver em função da alimentação de informações sobre a vida promíscua, violenta e pagã dos povos ao seu redor. Pelo contrário, eles deveriam o tempo todo estar se alimentando da palavra de Deus, das verdades sobre Deus, sobre o Senhor, alimentando sua mente. É tanto que diz assim que o homem abençoado não é aquele que é bem informado sobre o que está ao seu redor. Claro que você tem que estar, principalmente no nosso contexto de igreja, da nova aliança, que a gente está diretamente inserido na comunidade pagã ao nosso redor. Então a gente precisa estar de alguma forma bem informado naquilo que é essencial. Mas mesmo aí, o próprio Jesus diz assim: eu não peço que os tire do mundo, os títulos, mas que os livre do mal. Jesus sabia que a gente tinha que ficar o tempo todo dentro daquele contexto, mas ele disse que a gente estava ali, mas não deveria ser parte daquilo, consumir aquilo indiscriminadamente. O próprio Paulo diz: transformai a vossa mente para que você saiba qual é a vontade dos seus. Não vos associeis com este mundo, ou seja, não pense como o mundo pensa. Claro que pensar como o mundo pensa tem muito a ver com ser alimentado como o mundo é alimentado. Não se iluda não, por isso que nesse texto, lá em Filipenses, Filipenses, ele vai dizer assim: tudo que for bom, tudo que for amável, de boa fama, justo, se alguma virtude há, se algum valor há, é isso que eu ocupo. Como é que eu vou ocupar minha mente com pensamentos e informações boas, se eu me alimento o tempo todo de uma informação do que é mal ao meu redor o tempo todo? Por exemplo, eu não gosto daqueles canais ou programas jornalísticos que é totalmente sensacionalista. Os caras fazem do sensacionalismo a essência da informação. Ou seja, o cara está... Isso porque hoje já tem leis que proíbem a imagem explícita, né? Porque antes, se você está falando aí de ver tragédia, antes não tinha aquele negócio aquela censura que bota, que fica deformado, né? Que tem que botar aquela... fica embaçado, pronto. Tem que ficar, hoje é lei, né? Tem que ficar embaçado. Quando é uma violência muito explícita, né? Uma tragédia, uma condição humana muito trágica, aí você bota ali Antes não tinha isso não. Antes não tinha isso. Imagine esses canais sensacionalistas quando... Era assim, você tem vídeos ainda até hoje aí na internet que você tem corpos dilacerados, destroçados, assim, situações mesmo muito explícitas de violência, de agressão, condições mesmo violentas. Isso é desnecessário. Até para a própria condição humana isso é desnecessário. O ser humano ele é muito afetado emocionalmente por essas coisas. Então você ficar o tempo todo a sua mente ocupada com aquilo ali, isso é ruim. Sim, Deus. Isso seria ruim questão de ficção, filmes de terror, porque o filme de terror só tem a intenção de... Até já me perguntaram sobre isso, né? Porque um filme de guerra, por exemplo, até retrata uma história, né? Um contexto histórico, mas um filme de terror só tem a intenção de...
é que é o ponto. Eu não acho que seja necessariamente proibido para o crente o terror. Que você pode olhar no ponto de vista, por exemplo, de entretenimento. Né? Tem gente que gosta de dar um sustinho, um medo, um suspensezinho. Agora, eu acho que tudo tem a ver com a motivação e o que você busca e os efeitos que isso tem sobre a sua vida. Então, por exemplo, tem crentes tem pessoas que são mais fortes para certas coisas do que outras, tá? Não tenha dúvida. Suportam certas situações. Por exemplo, existem certas áreas que não é para todo mundo, nem todo mundo tem capacidade. Eu estava até falando com uma pessoa que disse assim: rapaz, eu queria ser policial. Doido, já pensou? O cara ser um policial é pressão, é perigo o tempo todo. Mas tem cara que se sente vocacionado para ser policial. Prazer. O rapaz estava aqui, Lucas. Rapaz, você vê as fotos dele, é uma alegria, o olho do cara brilha quando você vê ele fardado. Brilha, claro que ele pode ter uma decepção no primeiro encontro que ele tiver com a realidade, mas você percebe que a pessoa se sente vocacionada para aquilo. Eu imagino assim, rapaz, eu nasci, a minha vida toda sonhei em ser um policial. Mas tem quem? Então, é uma situação que nem todo mundo suporta, vai ver coisas, vai lidar com certas situações, vai sofrer certas pressões e tentações que nem todo mundo tem condições de lidar com aquilo. Até os próprios policiais precisam o tempo todo estar ali, um acompanhamento psicológico, eu vejo que ocorre direto, eles têm que estar ali, que às vezes entra em parafuso, é pressão, e às vezes o Estado não ajuda, você tem um sistema penitenciário, judicial, criminal, que é difícil você. O policial faz todo aquele trabalho de investigação, também faz tudo direitinho, prende o bandido, daqui o bandido sai ameaçando ele. Uma situação difícil, às vezes se sente essa sensação de enxugar gelo, não são os melhores salários, não tem as melhores recompensas, não tem uma retaguarda jurídica como deveria ter. Então é uma situação no Brasil ser policial, né? É fácil ser policial em outros sistemas, em outros ambientes que tem uma retaguarda jurídica, que o Estado realmente, né, vê aquele indivíduo como um servidor para a sociedade. Ele não é o criminoso, apesar de que alguns podem praticar crimes, mas que tem uma legislação que os pune legitimamente, eles não são transformados em criminosos e os criminosos não são transformados em vítimas, como é o caso muitas vezes aqui no Brasil, que é triste. Se eu fosse um policial, ver muitas vezes certas reportagens que já colocam o policial como aquele que é o bandido criminoso, né? Potencialmente o praticador de crime, e o bandido é a vítima dessa violência policial. É triste você ver isso. Você imagina que policial vai se sentir encorajado, né? Quando você olha certas notícias, certos comentários ideológicos, políticos, você olha para o nosso sistema jurídico, você olha para o nosso sistema penitenciário, é triste, é desencorajador. Mas tem que se veja vocacionado a querer ser policial. Então, assim, eu estou usando esse argumento para dizer o seguinte: eu não acho que o terror seja uma modalidade proibida por crente. Acho que não. Eu acho que tem alguns, como você, por exemplo, a ação não é proibida para crente, mas tem uns filmes de ação que você diz assim: será que a gente vai perder tempo em seguir? Contribui em nada, não some em nada, não foi nem bom entretenimento. Às vezes vem uma mensagem muito ruim. Então, é a mensagem. Às vezes, mas é um bom entretenimento. Às vezes a pessoa gostar de tomar susto. Eu já assisti alguns filmes de terror que tem uma história interessante. Que tem alguma história interessante ali, que faz você pensar sobre algumas questões. Eu estava falando aqui sobre a questão de serial killer. Eu acho que nem todo mundo deve assistir filmes de serial killer, porque, olhando de perto, ninguém é muito sério. Tem gente que já é apertado do juízo naturalmente. Aí vai assistir um negócio que deixa você paranoico, que perturba a mente. Tem gente que já é perturbado de nascimento. Aí tu vai assistir um negócio que perturba a tua mente, te deixa mais perturbado ainda. Para quê? Não. Mas tem alguns filmes de serial killer que eles trazem uma certa reflexão sobre como o crime pode ter uma inteligência desperdiçada. Você olha assim, mas você precisa assistir isso.
Não necessariamente, né? Mas eu acho que eu tenho um autor que eu acho muito bom, o livro, eu até já citei ele aqui para vocês, já vem eu de novo citando meus livros, minhas referências. Eu já citei ele aqui, como ler livros, como ler livros para cristãos, eu acho que é esse. Porque ele é uma. Não. Porque ele é uma releitura do clássico, como ler livros. Eu não lembro quem é o autor do Levanção. Não. Como ler livros não é do Olavo. Como ler livro, pode ser que ele tenha alguma obra sobre isso, mas o clássico antecede muito ao Olavo de Carvalho. Eu esqueci agora quem é o autor do clássico, como ler livros. Ele cita, ele usou muito, deve ter feito também uma releitura, mas ele não é o autor desse como ler livros. Aí você tem, não é Semaga, eu esqueci agora qual é o autor. É muito bom o livro, como ler livros para cristãos. E lá ele não fala só de livros, ele estabelece um princípio muito interessante que se aplica ao consumo de várias áreas de produção cultural, como artes de um modo geral. Ele fala lá sobre leitura de livros, cinema, música. Aí ele diz uma coisa interessante, ele vai dizer quais os critérios de consumo de cultura. É muito interessante, se vocês puderem ler, ele vai dar um paradigma bíblico de como o crente deve consumir a cultura de uma maneira cristã. Aí ele vai dar lá alguns parâmetros do que você deve procurar. E ele diz uma coisa assim, o que justificaria você consumir uma produção de um ímpio, uma produção artística ímpia, de um ímpio, produzido por um ímpio. Um dos critérios que ele diz é o seguinte: quando você olha uma obra produzida por um ímpio, que descreve, por exemplo, uma condição perturbadora da mente humana, vamos falar assim, serial killer, ele diz, qual o valor de você consumir uma obra dessa? Ele diz, ela muitas vezes lhe ajuda, não como um mero entretenimento. Eu acho que é meio esquisito e macabro você assistir isso apenas como diversão. É esquisito. Acho que tem algum problema aí. Você vai assistir isso para se divertir, porque é perturbador. Mas ele diz assim, essas obras, por exemplo, ajudam a demonstrar uma realidade do pecado que obras cristãs muitas vezes não conseguem descrever para nós. A realidade de até onde o pecado pode levar. Porque isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica demonizando o que não é do demônio. Por exemplo, eu já vi pessoas dizerem assim, que quando são aqueles casos macabros de pecado, quando envolve, por exemplo, agressão à criança, né? Agressão sexual à criança, aquelas agressões que eu pego em defesa e faz uma coisa terrível dessa. Aí eu já vi muitos crentes dizerem assim, só podia estar dominado por um demônio. Não necessariamente. É que é o ponto. É que o ser humano, na sua condição natural de pecador, pode chegar às mais profundas atrocidades sem estar sob efeito nem de droga, nem de demônio nenhum. Então é aí que é o ponto. Aí aí diz, ou está louco, ou perdeu o juízo, ou está sob algum efeito entorpecente, ou tem algum espírito demoníaco dominando ele, que ele perdeu sua consciência, porque o ser humano em sua sã consciência não pode fazer isso. Então você não conhece a realidade do pecador. Ele é baseado no clássico. É esse mesmo. Quem é o autor desse aí? É esse mesmo. Então é esse aí, que é uma releitura, é uma adaptação, tá, do clássico Como Ler Livros, aplicado para os cristãos. Ele pega alguns princípios de leitura, de orientação de como deve ser feita a leitura, aí ele vai aplicar princípios cristãos, dizer o que é que o crente, por exemplo, na literatura cristã, a primeira coisa que ele deve procurar. Aí ele orienta assim, nós devemos ler primeiro os livros que nos ajudam a compreender mais sobre Cristo. Acho essa orientação muito interessante dele. Primeira coisa, aquilo que me aprofunda no entendimento sobre quem é Jesus, sua obra, sua pessoa. Interessante isso. Então ele vai orientar o que justifica eu consumir produtos de ímpios
Então ele mostra. É o dom criativo que ele fala sobre a questão da cultura, da Sim. produção, tanto consumir quanto É. fazer. Aí é o marca. O dom criativo. Alguma coisa de marca. Tem uma coisa com marca também aí. Vamos ver. É bom, dom criativo. Mas esse ele dá orientação específica mesmo sobre a questão do consumo da produção cultural de modo geral. E é muito interessante. Então, assim, eu não proibiria, eu dizer assim, o crente não pode assistir filme de terror. Mas eu acho que poucos crentes têm estrutura para consumir certas produções, para consumir certas coisas. Então, assim, tem certas coisas que ajudam você a ter uma visão da realidade espiritual melhor. Tá? Você pega algumas obras, faz você refletir sobre o dilema. Eles não trazem a origem e nem a solução para aquilo, mas muitas vezes os ímpios conseguem descrever melhor a realidade do mundo caído do que produções cristãs, muitas vezes. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Tem outras coisas que você pode agregar aí. Então, é muito interessante. Eu não vejo que é uma proibição específica. Claro que aquilo que especificamente é pecaminoso, você não deve consumir. Como eu disse aqui, às vezes você vê um filme de ação que é uma violência gratuita, assim, violência pela violência, você diz assim. Por exemplo, apesar da temática vingança, você olha para aquele filme que o Bill do você diz, pô, desnecessário, a mulher sai cortando todo mundo, matando, acabou, por uma vingança, para atingir uma pessoa. Claro que tem uma lição moral interessante, que às vezes para atingir alguém você destrói tudo ao redor, tá? A maneira como foi desenvolvido para contar, para tirar essa... Mas você fica ali 2 horas só vendo o sangue espirrar assim. Às vezes um cachorro passa, a mulher arranca a cabeça do cachorro. O que aquele cachorro tinha a ver? Não, eu estou atrás do Bill. Então assim, então tem coisas, tem certas produções assim violentas que você olha assim. Agora tem um que é muito violento, que traz uma reflexão profunda, e é perturbadora. Eu não acho que todo mundo deve assistir. Que é antigo, é um clássico, Onde os Fracos Não Têm Vez. Inclusive ganhou Oscar esse filme. Onde os Fracos Não Têm Vez. Rapaz, é perturbador. Porque é um personagem principal, ele é um serial killer. Ele na realidade ele não é serial killer, ele como é que chama? Aquele que é antissocial. Um sociopata. Ele é um sociopata. E a maneira dele matar as pessoas é muito interessante. É sério. E ele parece uma pessoa fraca. E frágil. E ele mata assim na tranquilidade maior de todo mundo. Então assim, descreve uma realidade nos Estados Unidos, tem uma mensagem filosófica ali por trás, no contexto. Mas esse filme Onde os Fracos Não Têm Vez, ele é meio desesperançoso, porque ele termina sem qualquer esperança. Assim. Tem filmes que fazem isso. Termina assim, dizendo para você, é só isso aí mesmo que tem para hoje. Não tem esperança nenhuma, vai todo mundo morrer. Parece a filósofa do Brasil. Nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Então esse filme traz essa... Eu não gosto de filmes que são desesperançosos. Tá? Porque ele é meio niilista. Ele é meio niilista, assim, sabe? Assim, rapaz, é isso aí, não tem esperança para ninguém, não tem. A condição é essa. Então, muitas vezes a obra descreve a coisa nua e crua de uma maneira meio sem esperança, assim, sabe? Claro, você pode dizer assim, pro ímpio é isso aí mesmo, tem esperança. A gente vai sempre fazer uma leitura teológica, né? Eu já tive até uma discussão no bom sentido, né? Porque muita gente acha que às vezes discussão é ruim. Mas com
Ela escolhe ir e vai lá sozinha. É a pessoa que escolheu e acabou. E aí a gente conversando sobre uma produção lá sobre essa questão desesperadora. Bom, aquela pessoa que Deus largou de mão, que disse esse aí não vai, é só liga abaixo, né? É isso aí mesmo. Não tem. Então, assim, o ímpio e até a gente precisa ver isso para afirmar as verdades bíblicas. Sim. Então, assim, a gente às vezes gosta de um final feliz, né? Que Hollywood trouxe isso pra gente, que a gente precisa todos. Sempre aquela expectativa messiânica que no final vai ser salvo, né? Mas não, e se você olhar para o juízo final, quando Cristo vier, o final vai ser feliz para os crentes. Mas para quem não é crente, É desespero o desespero é total. Desespero total. Eu não tenho visto um filme que, por exemplo, todo mundo se acaba, todo mundo. Eu assisti não sei se é novela, dessas novelas aí que dá para gostar. É isso, um dorama, mas é um dorama baseado numa história, na história da Coreia, né? Mr. Sunshine. Ele conta a história da Coreia do Norte. É a Guerra das Coreias. Sim, é uma coisa muito histórica. Quem nunca assistiu é bom assistir, porque tem partes ali que você conhece, de onde começou todos os conflitos e tudo mais. E nessa novela, todo mundo morre. Todo mundo morre. É desesperador. Você vê que todo mundo morre. Inclusive o protagonista. Só que o que eu entendi que ele traz pra gente. Ele traz a história mesmo de como foi construído o povo e do sacrifício que o povo deu, se entregou a sua vida para que eles pudessem ter a liberdade que tem hoje. E muita gente não gosta, porque é um dorama, mas o dorama tem que ter um final feliz, tem que ter. É a vida real essa aí. Nem sempre tem um final feliz. Poderoso Chefão, eu acho interessante Poderoso Chefão. Que não faz apologia ao crime Poderoso Chefão, ele mostra isso aí, ele mostra como a realidade, tanto quem vai até o último filme, né? São 3, quem vai até o último filme, quer dizer, tem muitos que só gostam do primeiro por causa do Marlon Brando, né? Eu prefiro o 2. Porque a atuação dele é fantástica, né? Mas ver que a história da progressão vai mostrar como aquele poderoso chefão cai em decadência até chegar ao seu filho, né? Aqueles que vão herdar isso, e mostrar como aquela tirania estabelecida pelo chefe trouxe tragédia para aquele que manipulava e controlava tudo, trouxe tragédia, né? Sobre a tragédia se abateu. Então tem uma consequência, ele mostra como o mal tem uma consequência. Eu não gosto que o mal é glamorizado, né? E no final é recompensado até. Por isso que esses fins assim meio desesperançoso, né? É meio angustiante para nós, porque parece que o mal vai vencer no final, né? Claro que não. Então, ponto aí, claro, eu entendi o que o Sandra disse, eu acho que também eu faço essa leitura, mas o problema é que a gente é tão raso de Bíblia, a gente é tão raso da condição espiritual, que nos ajuda a discernir corretamente as coisas, que às vezes isso mais perturba do que ajuda, porque estava conversando com uma pessoa um dia desse, tem gente que assistiu o filme Senhor dos Anéis e assistiu As Crônicas de Nárnia e não viu elemento cristão nenhum naquilo ali. Então, se o cara não conseguiu ver elementos cristãos na obra de C.S. Lewis, que Tolkien criticou só porque ele era tão explícito em sua alegoria cristã, vai ver que nem nada. Então, por isso que eu digo, nem todo mundo tem essa condição. Eu acho que tem coisa que tem que ser proibida para certos tipos de crente, que é fraco mesmo. Não, você não, meu filho, você não vai. Vem para cá, vai assistir Galinha Pitadinha. Venha. E toma cuidado que tem mensagem subliminar, cuidado. Tem que ser tratado igual Paulo tratou os coríntios, né? Vocês são crianças, vocês já deviam ser mestres, vocês. Então tem certo tipo de crente que não pode consumir essas coisas assim discriminadamente, não, tem que se orientar mesmo. É tudo que ele. Então nem todo mundo tem maturidade, condição. Eu estou vendo aí Paulo dizendo para Timóteo, se prepara, meu filho, porque
prepara teu estômago, porque o que vai vir aí é pesado mesmo. Se prepara para a realidade é essa. Então, e Timóteo parecia ser mais frágil que Paulo mesmo, parecia mesmo ser mais frágil, né? Você olha para Paulo assim e diz, rapaz, Deus trabalhou esse cabo aí, o cabo é madeira de morango, o bicho recebe porrada, nem todo mundo tem essa. Então eu acho que não pode ser assim indiscriminadamente. De fato, sim, algumas coisas, né, o cristão não tem estrutura. Por isso que eu falo direto aqui. Tem profissões que são mais desafiadoras para crente. Nem todo crente pode estar envolvido em certas áreas de atuação, não, porque ele não tem estrutura, ele não tem condição para aquilo ali. Não tem. Em certas áreas que a pressão é o tempo todo, meu filho. O tempo todo ali, o cara está sob pressão. O tempo todo ali. Qualquer tipo de crente que suporta aquilo ali. O tempo todo, pressão sobre ele. Então, sim, a gente precisa avaliar essa questão de por que eu me envolvo com aquilo, que tipo de efeito aquilo vai ter sobre a minha vida, como eu vou lidar com aquilo como cristão. São princípios importantes para eu me envolver com a cultura de um modo geral. Então, em relação à notícia, é interessante isso, a gente chegou a um ponto da notícia, quem está falando sobre notícia. Tem certas notícias que não podem, que nem todo crente recebe, não. Não pode receber, não. Eu lembro de uma historinha que o povo conta, que chegou, estava uma reunião de oração dos homens. Eu vou dizer dos homens para não dizer que é a mulher, não, tá? Era uma reunião de oração dos homens. Aí, no dia, o pastor disse assim, vamos compartilhar nossos pedidos de oração. E o pessoal começou a fazer uma sessão de descarrego. Aí eu queria pedir oração, por minha vida, porque eu tenho um problema assim com dinheiro, inclusive já desfalquei minha empresa, tive um problema, Deus está trabalhando. Eu disse, vamos orar pelo irmão. O outro disse assim, olha, já que o irmão falou aí, eu tenho um problema na área sexual, eu tenho um problema, já até traí minha mulher, Deus está trabalhando na minha vida. Eu disse, tá bom. Aí quando chegou o outro, disse assim, meus irmãos, eu tenho um problema com a língua, eu não aguento guardar um segredo. Acabou a reunião de oração. Todo mundo botou a mão na cabeça dele. Daqui não sai. Isso aqui não vai sair. Só imagina. Aí chegou. Já pensou nessa reunião de oração? Se meu irmão, meu problema é com a língua, eu não aguento guardar um segredo. Isso pronto. Isso aí foi certinho para a reunião de oração. Pois é, tem gente realmente que, sobre sua vida, sobre suas lutas, não é com todo mundo que você não é com todo crente que você vai compartilhar suas lutas, não é. Tem crente imaturo que você não vai compartilhar suas lutas, porque você percebe que quando você contou para ele já ficou desconfortável e disse, como é que eu vou guardar isso agora? Como é que eu vou ficar só para mim? E tem coisa que é perturbadora mesmo, que você não pode passar para qualquer pessoa, não. Não pode. Rapaz, isso é pesado para eu carregar esse fardo. Esse fardo é pesado. Eu tenho que pedir alguém para me ajudar. Então, não é nem com todo mundo que você compartilha suas lutas, suas necessidades. Né? Então, aqui ele está dizendo assim, que quando eu receber notícias dos outros, sobre a vida das outras pessoas, primeiro, eu tenho que me dispor a ouvir aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Olha, aquilo que é ruim, se eu não tiver nada a ver com aquilo ali, eu disse, rapaz, não. Né? Igual Aristóteles, o princípio das três peneiras, Aristóteles, né? É bem válido o princípio das três peneiras. Se alguém vier falar alguma coisa comigo, né, ele diz assim, primeira coisa, pergunta, isso tem a ver comigo? Né? Foi o filósofo Aristóteles que desenvolveu esse princípio de ouvir sobre a vida dos outros. Isso tem a ver comigo? Ele disse, não, é de fulano. Ele disse, segundo, isso vai me contribuir, isso vai ajudar a pessoa de quem você vai falar de alguma maneira? Ele disse, não. Isso vai me contribuir em alguma coisa? Não. Eu disse, então não é melhor você não me contar, não. Aí contar para quê? Não vai nem me ajudar, nem ajudar o outro, você vem. Para fofocar. A fofocar, para ele se sentir mais livre, mais leve. E, como eu disse, às vezes o fofoqueiro, o que motiva ele é sair espalhando sobre os outros para ele se sentir melhor. Contando e dizendo assim, ainda bem que não sou eu. Ainda bem que não é comigo. Quer dizer, uma difamação. Então, vamos só ler os textos aqui, que ele mostra exatamente isso.
essa questão de que quando se tratar de informações sobre os outros, então, receber prontamente boas informações a respeito do outro e rejeitar aquelas que são maldizentes, bajuladoras, ou seja, que fala mal, mas aquele que também está apenas falando boa notícia só como um bajulador. Fulano querendo conseguir alguma coisa, levantando a bola, enchendo a bola do outro, né? Inflando o ego do outro porque ele quer ter algum benefício, ou se vê como, ou até se gabar, como diz os antigos, se gabar como um amigo daquela pessoa, né? Lisonjeando o outro e assim, sabe, fulano é meu amigo, às vezes nunca nem vi, né? Bajulando o outro, elogiando o outro como um bajulador, querendo passar a ideia de que é uma pessoa bem conectada, popular, bem vista, bem quista pelos outros, por pessoas importantes. Tem gente que sai falando que conhece fulano de tal, que tem intimidade com fulano, e nem tem. Não, você está pensando em alguma coisa? Eu conheço fulano. Muita gente faz isso, né? Conheço, tenho intimidade, vê a pessoa vir uma vez, estava em algum grupo que a pessoa teve um contato, não sabe nem quem é, aí diz que é íntimo. Tem gente que é assim, se sente íntimo dos outros por um contato. Eu não gosto de gente, não, que força intimidade com você. Eu lembro da minha infância que tinha uma vizinha que, se a gente desse bom dia para ela, no outro dia ela vinha, entrava na casa, abria a geladeira e pegava as coisas. E é sem exagero. Bom dia, falou, bom dia. Ela se sentia íntima a ponto de entrar na casa da pessoa e se envolver na intimidade. Tem gente que é assim, tá? Então, e às vezes ela vai falar de você, aí fala como se você fosse a pessoa mais íntima dela, e nem é. Então, cuidado com esses bajuladores de pessoas que você não sabe nem quem é. Fica assim, eu sou assim. E tem gente que é interessante, todo mundo gosta dele. Rapaz, eu fico melhor assim, rapaz, eu sou a pior pessoa, todo mundo não odeia só o Cristo, odeia a mim também. Eu não sou amado desse jeito aí, a pessoa diz assim, olha, quando eu abro a boca, quando eu falo, eu faço tal coisa. Rapaz, nem na minha família eu sou querido desse jeito. Porque tem hora que as pessoas dizem, você é meio chatinho, viu? Tá meio chato, viu? Você não é amado o tempo todo, ninguém vai ficar lhe elogiando o tempo todo. Aí uma pessoa diz que quando abre a boca, quando faz as coisas, todo mundo diz assim, rapaz, faltava você na minha vida. Você é a pessoa que faltava aqui. Ninguém, eu disse, todo mundo gostou. Aí eu lembro daquela máxima, eu não gosto, mas eu acho que se aplica a algumas realidades. Que toda unanimidade é burra. Você vê certas unanimidades, todo mundo gostou de você, gostou. Todo mundo gostou de sua apresentação, gostou. Todo mundo disse, rapaz, é mesmo, ninguém criticou não. Ninguém falou nada, disse, rapaz, é mesmo. E pior, que todo lugar que vai é assim. Todo mundo gosta, eu disse, rapaz, você é incompreendido e não é reconhecido, não, porque você é o famoso e é mais do que Cristo, porque Jesus era rejeitado pela maioria. E disse, rapaz, você tá bom demais. Então, quando a pessoa se elogia demais e elogia os outros demais, você pode ficar esperto, que tem coisa aí. Se elogiar demais e elogiar os outros, é bajulador de si mesmo ou dos outros, né? Então, por isso que ele diz, aqueles que trazem notícias lisonjeadoras, bajuladoras e caluniadores, além de difamador, o difamador é aquele que sai divulgando uma má notícia, uma realidade, mas que você não precisa saber sobre a vida dos outros. O caluniador, ele já é acusador, ele acusa sem provas, principalmente pessoas de pecados e de crimes. Isso ainda é pior. Aquele que sai, fulano é isso, sim, mas tu tem prova, quem foi que tu viu? Não. Tu testemunhou, tu tem alguma prova e disse isso? Não. Eu acho que fulano é isso. Sim, mas tu viu alguma coisa, tem alguma prova? Não. E por que tu está dizendo? Porque, rapaz, eu acho, viu, pelos comportamentos que eu vejo aí. Eu disse, misericórdia, como é que tu pode concluir algo sobre alguém se tu não tem nenhuma prova, nem nada? Tá? Então, não é só a lei brasileira que diz que o ônus da prova é de quem acusa, não. A lei divina também. Para aceitar uma acusação, tinha que ter 2 testemunhas oculares e tinha que ser verdadeiras. Daí o mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não seja falsa testemunha. Ainda tem isso.
para aceitar a acusação, você pensa assim, Israel morria muita gente, porque tinha pena de morte para tudo. Sim, mas não é o cara chegar assim, olha, a mulher traiu o marido ali, mata ela. Como quiseram fazer com Jesus, né? Ó Senhor, pegamos essa mulher aqui em adultério. Moisés manda matar. O Senhor manda fazer o quê? Aí Jesus ficou calado por quê? Porque a lei não mandava só matar. A lei dizia que adúlteros tinham que ambos serem levados ao tribunal. E mais, se foi flagrante em adultério, tem que ter testemunha. Quem foi que viu? Cadê as testemunhas que flagraram? Porque o texto diz assim, que eles chegaram com a mulher dizendo assim, essa mulher foi pega em adultério. Então, tem que trazer o adúltero junto com ela e as testemunhas oculares para serem avaliadas pelo tribunal. Cadê? Pegaram só a mulher. Então, não era assim pegar uma pessoa e dizer assim, mata aí, ó, que aí é adúltero. Não era assim não. A lei de Israel não era assim não. Não ia fazer isso não. Qualquer crime com pena de morte, com pena capital, tinha que ter a testemunha, a acusação, o acusador tinha que ter testemunhas. Isso, o processo deveria ser avaliado. Em comprovando, o tribunal autorizava a pena, que muitas vezes envolvia a comunidade na aplicação da pena, que era uma forma didática para que a comunidade se sentisse desencorajada da prática daquele mal. Tá? Então não era pegar, fulano fez uma coisa contra mim, eu meti a pedra, matei ele. É crime, esse ia ser punido. Não podia fazer isso, pegar indiscriminadamente e sair. Então não é. Então a calúnia é uma coisa muito séria na Bíblia. Jesus foi caluniado, quiseram matar Jesus, porque os fariseus disseram, ele blasfemou. É tanto que trouxeram testemunhas falsas para dizer que Jesus tinha blasfemado contra Deus quando disse que ele era como Deus, quando ele dizia assim, eu sou. Aí disseram, a gente viu ele se fazer de Deus, filho de Deus. Então, pegaram e fizeram falsa acusação, como se Jesus estivesse atribuindo para si aquilo que não era legítimo, real, se dizendo filho de Deus sem ser o filho de Deus. Jesus estava dizendo a verdade. Disseram que Jesus estava incitando o povo contra Jerusalém, dizendo eu sou rei. É tanto que Pilatos perguntou, tu é rei mesmo? Estão dizendo aí que tu diz que é rei, tu é rei mesmo? Então acusaram Jesus de ser alguém que era contra a lei ou não gostava do judaísmo ou de Moisés, porque Jesus disse que, por exemplo, poderia destruir o templo. Aí só, é um subversivo, não tem nada a ver. Então, fizeram várias acusações a Jesus. Acusaram ele de ser um endemoniado, acusaram ele de ser um rebelde, acusaram ele de ser lunático, acusaram ele de ser doido, de ser apóstata, de ser endemoniado. Jesus sofreu as mais variadas acusações, tá? Só que falsas. Então a Bíblia diz, então o catecismo diz, não aceite fala caluniadora. E mesmo que a pessoa esteja comunicando a você o crime ou o pecado de alguém, o que você pode, o que aquilo contribui para você? Você é alguém que pode ajudar? Você é alguém que pode fazer alguma coisa? Você é uma pessoa que precisa ser alertada porque aquilo pode afetar você? O que pode ocorrer de uma pessoa que está convivendo com outra inocente, que não sabe de nada. Então, em alguns contextos, pode haver uma situação em que aquela pessoa, todo mundo sabe que aquela pessoa está em perigo e ela não sabe. Então, mesmo assim, você vai se cercar dos meios que tornam aquilo legítimo. Você não pode sozinho também, muitas vezes, falar de uma situação que coloca a sua vida em risco. Você precisa se cercar dos métodos corretos para fazer isso. Tem alguém que envolve uma igreja, vai falar com a liderança, para que aquela liderança possa conversar com aquela pessoa, trabalhar, protegê-la, que ela está em uma situação perigosa e ela não está percebendo a situação perigosa. Então, existem vários modos disso ser feito. Vamos lá, então, alguém abre aí 1 Coríntios 13, versículos 6 e 7, aquela questão de que eu devo sempre estar disposto a ouvir aquilo que é bom, contribui, edifica sobre a vida dos outros. Tá? 1 Coríntios 13, 6 e 7.
se alegre com a injustiça, mas regozijai-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera. Então aqui é muito interessante que o amor não se alegra com informações injustas, corruptas, más. Né? Então não se alegra com a injustiça. Se a pessoa está difamando, caluniando a outra, fofocando sobre a outra, não se alegra com o que é ruim, imoral, né? Iníquo, injusto. Não se alegra com a justiça, mas com a verdade, o que é bom, o que é justo. Então, com a boa notícia, com a notícia que contribui e edifica de alguma maneira. Uma notícia ruim, uma notícia pecaminosa. Não é ruim no sentido de ser uma coisa prejudicial em relação ao outro. Ruim no sentido de ser um problema sobre o outro. Às vezes você precisa ser informado sobre o problema para ajudar. Mas aqui está falando daquilo que é pecaminoso. Calúnia, difamação, ofensa, xingamento, fofoca. Mas se você, por exemplo, é informado sobre a necessidade de alguém para ajudar, orar e ajudar, isso não é fofoca. Tá? O fulano está passando uma necessidade, a gente precisa ajudar essa pessoa. E ela não gosta muito de falar sobre isso, então eu me senti na obrigação de compartilhar com quem pode ajudar. Também, até isso, a gente precisa saber com quem fala, porque às vezes a pessoa nem ajuda e sai falando, ó, fulano está passando a maior miséria do mundo, deve estar em pecado. Os amigos de Jó. Ainda bem que os amigos de Jó só falaram com ele mesmo. Mas os amigos de Jó, a gente às vezes é injusto, eles foram para ajudar Jó. Mas a gente sabe, né, que às vezes até quando a gente vai ajudar, a gente atrapalha, né? A gente sabe que a gente é um pecador atrapalhando. Pensa na palavra que você... Os trapalhões é o pecador. Porque o povo que se tropeça em si mesmo, nas suas próprias pernas, igual eu um dia jogando bola, pensando que eu ainda estava em vigor da minha juventude, com um menino. Menino, fiz uma falta em mim mesmo. Tropecei em mim mesmo. Rapaz, deu uma tropelão na perna, caiu, ainda disse falta. Rapaz, menino se acabando de rir. Falta de coragem, de força, pastor, e de habilidade. Sua, né? Eu fiz uma falta em mim mesmo. E, olha, isso descreve a realidade do pecador. A gente faz falta na gente mesmo. Até quando a gente vai ajudar os outros, a gente não sabe fazer direito as coisas. E às vezes a gente atrapalha, até fazendo bem a gente atrapalha. É difícil. Pecador é difícil. Então, assim, aí o que ele está dizendo aí, que a gente precisa, de fato, se alegrar com aquilo que é justo, é bom, é correto. Então, até quando você vai compartilhar uma necessidade, e a Bíblia diz isso, Paulo diz, compartilhar as necessidades uns dos outros, a gente precisa sim compartilhar. Então, falando de necessidade, sim, mas de falta, pecado, falhas, aí a gente precisa tomar cuidado, tá? E principalmente tratando-se de calúnia, difamação, ofensa, a gente não deve emprestar nossos ouvidos para isso. Quem ama ao próximo corretamente não se alegra dessas informações sobre o outro, não deveria se alegrar, né? Então ele continua, Salmo 15, versículo 3, outro irmão abra Provérbios 11, 13. 15, 3. Aquele que está apto para estar na presença de Deus, aquele que é santo, está com uma vida santa diante de Deus, aquele que não gosta não difama o seu próximo, fica divulgando má fama dos outros, jogando na lama, no vento do ventilador, a podridão da vida alheia. Aquele que não difama, você não divulga uma má fama, não sai compartilhando com qualquer indiscriminadamente as falhas dos outros, os pecados dos outros. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Porque que bem eu estou falando do pecado dos outros com os outros? Estou fazendo bem nenhum. Bem nenhum. Porque muitas vezes eu vou fazer bem se eu falar com aquela pessoa. Posso falar com ela,
do seu mal, do seu pecado, até aí eu devo fazer com mansidão, com amor, com paciência, com humildade, né? Até aí. Mas se eu não tenho oportunidade de falar com aquela pessoa, se eu não consigo falar com ela, se eu nunca falei com ela, eu vou falar dos outros dela para quê? Não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo. Continua, Provérbios 15, 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Isso aí é interessante. É igual aquele que fala sobre o cobrir, né? A ideia de cobrir. O que é cobrir aí? Não é botar panos quentes em pecado, né? O cobrir é deixar a informação sobre o outro no âmbito que ele deve ficar. Ou seja, cobrir aí primeiro é não ser fofoqueiro, não ficar falando dos pecados dos outros com qualquer pessoa, né? O mexeriqueiro é o fofoqueiro, é o irmão da reunião de oração. Então, eu não aguento por causa da cegueira, né? Da vida alheia. Então, é o mexeriqueiro, aquele que fica falando com todo mundo da vida alheia. O mexeriqueiro, agora veja que informação interessante de Salomão. O mexeriqueiro descobre os segredos. Ele faz com que os segredos da vida do outro se tornem informação para todo mundo, se torne problema para todo mundo. O que as pessoas têm a ver com os problemas do outro, com o pecado do outro? Não é tão feliz de Noé. Noé estava lá despido, ele chegou para o céu, todo mundo desfez. Pronto, foi um dos pecados de Cã, né? Viu o pai em sua degradação, ele, em vez de ficar para ele e depois até conversar com o pai, ele disse: ó pai, eu vi o senhor em tal situação assim, eu acho que o senhor estava bêbado. Poderiam os nossos filhos entrar aqui, as crianças pequenas entrar e ver o senhor naquela situação. Aí ele está falando certo. Mas o que foi que ele fez? Diz que ele não só falou com os irmãos, mas a palavra hebraica lá dá no sentido de que ele fez chacota, ele fez piada obscena com o pai. Ele fez chacota com o pai, né? Daquela situação. Ele foi contar a anedota imoral sobre o pai com os irmãos. Aí alguns chega a ponto de dizer assim: não, aquilo significa que ele teve alguma atitude até licenciosa e homossexual com o pai. Não há nenhuma indicação disso. Mas que a sua fala foi uma fala imoral, porque ele não apenas descreveu a cena, mas ele falou de uma maneira desdenhosa, né? É como se ele tivesse produzido uma chocarrice, que é uma piada imoral sobre o pai, sobre a situação do pai, degradante do pai. Então, ali o pecado é a fala imoral. Aí tem a difamação, a má fama saiu. É tanto que o irmão teve a ação correta. Quer dizer, ele não ajudou, ele não falou com o pai e nem ajudou o pai. Aí diz que quem foi 7, foi 100, né? Foi os dois, não sei se foram os dois. Aí eles foram lá com um lençolzinho e cobriram o pai. O negócio da bagaceira estava grande mesmo. Eles foram lá e cobriram o pai. E diz que foi de rosto tapado assim e botaram o lençol para cobrir o pai. Quer dizer, nem isso o zombador fez, né? Não ajudou. Esse é o problema nosso. Às vezes a gente se vale de uma informação sobre a situação do outro e nem se dispõe a ajudar em nada e já sai falando da vida dele, porque a gente quer espalhar aquela informação. Então, o mexeriqueiro, ele descobre, ou seja, ele dá popularidade o que não precisa se tornar popular. Ele dá ibope o que não precisa ter ibope, ou seja, os problemas particulares, individuais das pessoas. Aí, mas o que ama, aí é o que ama, que ele diz, o mexeriqueiro espalha. O outro é o quê? Fiel. Pronto, aí, fiel. Fiel encobre os segredos, ou seja, ele deixa o segredo no âmbito do segredo. Contou para ele está sabendo, ou ele ficou sabendo, então deixa aquilo em secreto. Ou seja, ele vai trabalhar no âmbito da particularidade, da individualidade, da relação interpessoal. Que ele puder ajudar, ele ajuda. Se ele precisar acionar alguém que possa ajudar, ou alguém que esteja envolvido com aquela situação, então ele não descobre, ou seja, ele não dá popularidade desnecessária àquilo.
Ele deixa no âmbito particular. Encobrir o segredo é isso. Segredo é segredo. Só sabe você e o outro. Ou poucas pessoas daquele ciclo de intimidade que precisam saber. Só isso. Se deixa naquele... Então, pressuponha que ele é um amigo, alguém próximo, ou um parente ou alguém próximo, por isso que ele é chamado de fiel. Ele é alguém que o saber era parte de seu dever, então ele deveria saber. Esse indivíduo aí sabe. Então, se ele for mexeriqueiro, ele vai tirar do âmbito que precisa ficar, ou seja, do âmbito familiar, do âmbito da intimidade, do âmbito dos próximos, dos que podem lidar com aquelas e devem lidar com aquela situação. Ele tira daquele ambiente. É o mexeriqueiro. O fiel não, deixa no ambiente em que a coisa precisa ficar. Não é no sentido de acobertar e ser indiferente e fazer vistas grossas, não. É deixar a coisa no tratamento do âmbito que ele precisa ficar. É particular, é segredo. É uma coisa da família que precisa ser tratada ali. A família fica ali. É coisa dos amigos, do casal, fica ali. Se precisar sair, vai sair para quem possa ajudar ou a quem interessa aquela situação que envolve. Então, aqui mostra claramente que essa questão de não ser uma falsa testemunha tem a ver, como eu lido, com as informações que eu recebo sobre os outros, né? Então, ser apto a receber boas informações e resistir a receber informações pecaminosas, que são difamação, calúnia, que tem a ver com pecaminosidade, né? Então, meus irmãos, semana que vem a gente continua, se Deus nos permitir, né? Até semana que vem, na continuação do nosso estudo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.